Revelado o segredo oculto, transformou minha vida ao abrir o congelador. Ricardo chegou em casa exausto, depois de mais um dia em um escritório de contabilidade onde o reconhecimento era tão escasso quanto seu carro, um velho modelo que insistia em parar no meio da rua. Aquele carro, com suas portas rangendo e o motor cansado, era o símbolo da vida que ele lutava para deixar para trás. Ele queria mais para Ana, sua filha de 10 anos, mais do que o que ele teve. Mais do que as dificuldades e os olhares duros que costumava enfrentar por sua aparência simples. Mas, naquele dia, o que deveria ser uma jornada de mais um dia comum se tornaria um marco em suas vidas. No momento em que entrou, sentiu o cheiro do jantar que Ana, com sua curiosidade contagiante, ajudara a preparar. Mas, enquanto o pai se esforçava para se conectar entre uma garfada e outra, a menina partiu em uma missão própria, abrir o congelador da família. O que deveria ser um simples local para armazenar alimentos se transformou em um cofre de segredos. "Pai, olha isso!" Ana gritou, segurando um álbum de fotografias antigas, coberto de gelo e lembranças esquecidas. Quando Ana abriu as páginas, foi como se o passado tivesse voltado àquela cozinha modesta. As fotos estavam cheias de sorrisos, mas também de olhares cansados, dos quais Ricardo se lembrava como se fosse ontem. Ele ficou paralisado ao ver sua mãe, com um sorriso tão tímido e ao mesmo tempo tão forte. As lágrimas começaram a surgir enquanto Ana, com sua inocência, perguntava sobre aqueles rostos que pareciam tão distantes, mas eram parte de quem ele era. "Pai, por que você nunca me contou sobre isso?" O coração de Ricardo disparou. A inocência dela abriu um buraco na barreira que ele havia construído em torno de sua história. "Essas pessoas sofreram, Ana. A vida não foi fácil", ele murmurou, a voz embargada. O dilema moral pesava sobre ele. Ser honesto sobre suas raízes significava também expor suas frustrações e traumas. E enquanto falava, ele percebeu que sua filha estava absorvendo tudo. A luta, a coragem, a necessidade de luta contra as injustiças da vida. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Ricardo respirou fundo. "Você precisa saber que a vida não é justa, Ana, e mesmo assim nós precisamos lutar por um lugar melhor", ele disse, olhando nos olhos dela, onde a compreensão e a compaixão brilhavam. Cada nova fotografia trazia à tona mais memórias dolorosas, mas também o amor de uma mãe que se entregou para dar ao filho um futuro. Nesse momento, Ricardo não era apenas um pai tentando assegurar a sobrevivência da filha. Ele estava se reconectando com sua própria infância e se tornando um mentor que sempre quis ser. Enquanto as conversas mais profundas fluíam entre pai e filha, uma nova dinâmica começava a se formar. Ricardo percebeu que estava aprendendo tanto quanto ensinava. O que tinha se escondido por tanto tempo agora se revelava, não apenas para ele, mas para Ana. O que mais estaria escondido em seu passado? Ele sentiu que, de alguma forma, essa nova verdade traria a eles algo ainda mais poderoso. E assim, enquanto a noite avançava, pai e filha, entre risos e lágrimas, descobriram não apenas quem eram, mas quem poderiam se tornar. E a pergunta fervilhava no ar. Como essas revelações, esses segredos, moldariam o amanhã deles? Apesar da atmosfera carregada de emoção, Ricardo não conseguia relaxar completamente. As conversas sobre o passado continuavam, mas um nó permanecia em seu peito. Ele olhou para Ana, que agora estava aos poucos se acomodando na mesa, com o álbum ainda aberto em seu colo, os olhos brilhando com a curiosidade de quem descobriu um mundo novo. Mas o que mais ele poderia revelar?
Havia aspectos de sua vida que ainda não estavam prontos para serem compartilhados. Pai, tem mais fotos? Perguntou Ana, já ao lado da próxima página, sua voz doce cortando o silêncio tenso que pairava na cozinha. Sim, mas... Ricardo hesitou, o estômago se revirando. Ele não queria estragar aquele momento que, de certa forma, estava permitindo que ele se sentisse mais íntegro e menos perdido. Algumas não são tão felizes. Algumas histórias têm um lado triste, querida. Ana olhou para ele, seus olhos cheios de compreensão. Mas, se você conseguiu superar tudo isso, deve ter aprendido algo importante, né? Me ensina. A coragem que ele viu na filha o atingiu como um soco no estômago. Era verdade, ele havia superado, e mesmo que o peso das memórias ainda estivesse ali, a determinação de Ana era contagiante. Ele poderia usar isso para encorajá-la, poderia ensiná-la a importância de enfrentar os medos. No fundo, o que a vida me ensinou é que temos que encarar os nossos desafios mesmo quando dói. Cada um tem uma história e algumas delas são difíceis. Mas o importante é como usamos isso para seguir em frente. Ele tinha a sensação de que as palavras vinham do fundo da alma. E o que aprendeu com a vovó? Ana insistiu, inclinando-se para a frente, totalmente envolvida. Ricardo engoliu em seco, uma onda de nostalgia o invadiu. Sua mãe, com suas mãos calejadas, trabalhava duro, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando a vida parecia cheia de espinhos. Ela me ensinou a valorizar as pequenas coisas e a nunca desistir. Mesmo quando tudo parece insuportável, sempre há uma luz. A voz de Ana tinha agora um tom tão sério. E se você fosse como ela, pai? Se você conseguisse superar e lutar para nós? Eu quero ser apenas como você. O elogio vinha como um presente inesperado, mas na verdade invocava em Ricardo a pressão de corresponder às expectativas. Você será ainda melhor, Ana. Você tem uma força infinita. E eu quero que você saiba que eu estarei sempre ao seu lado para lutar. Nesse instante, uma ideia surgiu na mente dele. Um projeto, um caminho a seguir. Por que não compartilhar essas histórias de forma mais ampla? Talvez um jeito de canalizar todo esse aprendizado e dor, transformando em algo positivo para outros. Era uma ideia tímida, mas nascia em seu coração. Você gostaria de fazer um projeto juntos? Talvez contar as histórias da nossa família para que nunca sejamos esquecidos? Ricardo sugeriu, a esperançosa centelha em seus olhos piscando. Assim que ele terminou a frase, Ana sorriu como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Sim, vamos fazer um livro, podemos incluir as fotos. Ricardo não podia esperar para colocar a ideia em prática, mas ao mesmo tempo, um misto de medo e empolgação o dominava. Como começar? Quais histórias seriam reveladas? Ele viu a luz nos olhos de Ana e soube que aquela era uma nova fase, um novo começo. Enquanto compartilhavam mais ideias e planos, os minutos voavam. Mal perceberam que a noite já havia se instalado lá fora. Mas, em meio a toda essa alegria, um pensamento desconfortável persistia em sua mente. E se o que estivessem prestes a compartilhar revelasse tesouros, mas também segredos que poderiam mudar tudo? Você promete que vai ouvir todas as histórias, mesmo as difíceis, Ana? Ricardo questionou, o tom de sua voz agora mais sério. Prometo, pai, desde que possamos fazer isso juntos. Mas a sombra da incerteza pairava sobre eles. E se, no meio desse caminho luminoso, ficassem presos em algo obscuro que Ricardo ainda não estava pronto para enfrentar? Onde isso os levaria? Ricardo respirou fundo, tentando afastar a inquietação que insistia em ficar. O brilho nos olhos de Ana era contagiante, mas as memórias perturbadoras também estavam ali, esperando para serem revisitadas. Ele se lembrou da última vez que havia falado sobre sua infância. Um esboço de sorriso surgiu em seu rosto, mas logo se transformou em uma expressão introspectiva. Os dias antigos traziam histórias que ele não tinha certeza se estava pronto para compartilhar. Ana folhava o álbum, encantada com cada foto. Pai, olha essa! Vocês estão tão felizes neste dia! Ela pegou uma foto onde ele, criança, gargalhava ao lado de seus amigos em um piquenique. Aquela imagem vibrante e repleta de vida contrastava com o que ele sabia que estava por vir. Sim, era um dia especial. Ele começou, mas as palavras pareciam travadas na garganta.
Ana, percebendo a mudança no tom, parou de folhear as páginas e olhou para ele com preocupação. Você pode me contar, pai? Se você puder, eu também posso ser forte. Ele sorriu, sentindo o calor da empatia da filha ao envolver. Claro, querida, mas as histórias nem sempre têm um final feliz e você precisa saber que não vou querer que você sinta pena de mim, apenas aprenda. Ana sentiu sua determinação reluzindo. Eu prometo. Ricardo estava prestes a abrir seu coração quando a campainha tocou. Uma interrupção. Ele se levantou, cinicamente aliviado por um momento para adiar o que sabia que precisava fazer. Ao abrir a porta, deparou-se com Sueli, sua vizinha e amiga de longa data. Ela estava visivelmente animada, segurando uma cesta de frutas frescas. Oi, Ricardo. Pensei em trazer isso para vocês. É uma celebração, não é? Sua alegria era contagiante. Estou tão feliz que vocês estão planejando este projeto. Oi, Sueli. Obrigado. É muito gentil da sua parte. Ricardo respondeu, tentando esconder o turbilhão de emoções que o consumia. E aí, como estão avançando com o livro? Questionou Sueli, intrigada. Quais histórias você e a Ana já selecionaram? Ricardo hesitou, olhando para Ana, que estava atrás dele com expectativa em seus olhos. O peso do que ele estava prestes a contar parecia ainda maior. Estamos apenas começando. Ele lançou um olhar à filha buscando apoio. Estamos pensando em incluir tudo, as fotos, as memórias e algumas coisas difíceis também. Ana disse, a palavra difíceis ressoando com intensidade. A expressão alegre de Sueli se transformou em preocupação. Ei, tudo bem se não quiser falar sobre isso agora. Lembre-se de que não é preciso se abrir completamente de uma vez. Cada um tem seu tempo e suas formas de lidar com o passado. Eu sei, Ricardo murmurou, percebendo que o desafio de confrontar o passado não era tão simples quanto ele esperava. Sueli se despediu, deixando um rastro de otimismo no ar. Assim que fechou a porta, o silêncio tomou conta novamente. Ana voltou ao álbum, mas agora com um olhar mais sério. Pai, o que há de tão ruim que você teme compartilhar? Ricardo sentiu o golpe da pergunta, a sinceridade da filha sempre o atingindo em cheio. Às vezes, as memórias mais dolorosas são aquelas que definem quem somos, mas eu prometi que te contaria. Então me conte, eu quero escutar, mesmo que seja difícil. Ele encarou a menina, admirando sua coragem. O coração pulsava mais forte ao considerar as próximas palavras. O que começaria como uma história leve poderia se transformar em algo que exigiria tanta força emocional. Você se lembra de quando falamos sobre a importância da família? Ele começou, decidindo que aquele era o momento certo. A verdade é que nossa história não é feita apenas de risadas, mas de lágrimas também, e de perdas que marcam para sempre. Ana se sentou mais perto, seu olhar ansioso fixo nele. Fique com a gente, pai. Eu quero estar aqui com você. Eu preciso saber. Naquele instante, Ricardo percebeu que não havia como voltar atrás. Ele estava numa encruzilhada emocional, prestes a abrir uma porta que havia sido mantida trancada por tanto tempo. Seria ele capaz de lidar com o que havia por trás dela? Certo, Ana, ele começou, sua voz quase falhando. Vou contar a história da noite que mudou tudo, a noite que eu perdi a vovó. E assim, sob o olhar atento da filha, ele se preparou para descer à profundidade das memórias, compreendendo que aquele momento poderia não apenas transformar o entendimento dela sobre a vida, mas a maneira como ele mesmo se via. Uma viagem ao passado que, no fundo, exigia coragem, mas que eles, juntos, poderiam enfrentar. A sala estava envolta em um silêncio denso, como se o tempo houvesse parado. As lembranças de Ricardo dançavam como sombras ao seu redor. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos em sua mente. Ana esperava, ansiosa, seu olhar repleto de expectativa. Era a hora de revelar um segredo que havia sido guardado por muito tempo. Minha avó era uma pessoa cheia de vida, você sabe disso. Ela sempre tinha uma história ou um conselho, começou Ricardo. Ele se permitiu recordar a risada dela, que preenchia a casa como uma música leve. Mas havia um lado dela que eu nunca contei a ninguém, algo que eu levei comigo por anos. Ana inclinou-se para a frente, colando seu ouvido às palavras do pai. Esse era um coração que batia forte e ela estava decidida a ouvir.
Vovó enfrentou muito ao longo da vida. Ela teve que lidar com a perda, como nós. A vida nem sempre foi gentil com ela. Ele continuou, a avó falhando em alguns momentos. Mas o que realmente doeu foi o dia em que ela teve um acidente. Eu tinha apenas 9 anos. Seu tom suavizou e a expressão no rosto de Ana era de pura atenção. Ricardo sentiu a pressão do passado apertando seu peito, mas sabia que não podia se liberar agora. Era uma noite chuvosa. Meu avô já estava doente, então, quando ela saiu para comprar remédios, eu fiquei nervoso. Eu sabia que não era seguro, mas a vovó sempre dizia que não podia deixar ninguém na mão. Os olhos de Ana brilharam com a compreensão. Ela sabia que sua avó era assim, altruísta até o fim. A voz de Ricardo tremia ainda mais enquanto ele continuava. Eu não estava certo. Quando a porta se fechou, um pânico tomou conta de mim. Eu tentei ligar para o celular dela, mas nada funcionou. A chuva caía como se o céu estivesse chorando. Eu esperei e esperei. O silêncio na sala parecia pesado, quase palpável. Ricardo fechou os olhos por um momento, tentando não ser engolido pela dor. Finalmente, meu pai voltou para casa, pálido como se tivesse visto um fantasma. Ele não precisava dizer nada. Eu soube que algo tinha dado terrivelmente errado. Ana engoliu em seco, sua mão buscando a de Ricardo. O toque delicado dela foi como um bálsamo em meio à tempestade. Ricardo continuou, cada palavra uma luta. Vovó teve um acidente, e a última vez que a vi foi em uma cama de hospital. Ela estava lá, mas já não era a mesma. O olhar dela estava distante. Não havia mais aquele sorriso, aquela luz. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, e ele sabia que aquela dor era uma herança que agora compartilhavam. A pior parte, Ana, foi que eu não pude me despedir. Eu tinha muita raiva por não ter conseguido impedi-la. Isso ficou comigo por muito tempo. Eu me culpei, e mesmo hoje, isso ainda pesa sobre mim. Ana, com a voz embargada, perguntou: "Você não achava que era culpa sua? Você era apenas uma criança?" Eu sabia disso no fundo, mas a dor distorce tudo. Embora eu soubesse que ela queria ajudar, a culpa ainda permanecia, revelou Ricardo, sentindo a carga emocional que pesava em sua própria infância. Mas essa lembrança também me ensina sobre amor. Às vezes, gostar de alguém significa deixar que eles façam o que acham certo, mesmo que nos machuque, e isso faz parte da vida. A vovó era forte, e sua força nos uniu ainda mais. O olhar de Ana agora era diferente, um misto de tristeza e compreensão. Quando você fala dela, eu sinto como se a conhecesse. E eu quero mais é que você me conte mais sobre como você se sentia depois e o que aprendeu. Ricardo abriu um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Eles estavam juntos nessa jornada. Nem sempre a vida é fácil, mas sempre podemos aprender e crescer com cada momento. Este é o nosso legado. E o que você quer que eu aprenda disso? Ana estava atenta, e aquilo o fazia sentir esperança. Que a vida é preciosa, mas também imperfeita. Que os desafios que enfrentamos fazem de nós quem somos. Que cada lágrima que derramamos é uma forma de amar aqueles que já partiram. Ana sorriu, e a luz voltou ao seu olhar. Eu vou me lembrar disso, pai, assim como vou me lembrar da vovó. Ricardo sentiu uma leveza. Eles estavam se conectando através da dor e do amor. Mas antes que pudesse relaxar completamente, mais uma pergunta impetuosa surgiu nos lábios de Ana. E se você pudesse se encontrar com a vovó de novo, mesmo só por um instante, o que você faria? Isso pegou de surpresa. Se pudesse, ele não sabia, mas poderia imaginar. Talvez eu dissesse que a amo, que sempre amarei, que nunca irei esquecer. O coração de Ricardo disparou, enquanto ele ponderava sobre essa nova pergunta da filha. O que eles revelariam uns aos outros na próxima conversa? Aquilo que ainda não haviam dito? O público tinha um novo enigma pela frente, e ele estava prestes a desvendar mais do que poderia imaginar. O silêncio pairou na sala, mas agora carregava um novo peso. Ricardo olhou para Ana, que aguardava com os olhos brilhando de curiosidade. Ele sentia que a conversa estava apenas começando, como se tivessem aberto uma porta que os levaria a um lugar inesperado. Você sabe, Ana, quando penso em tudo isso, me lembro de uma história que nossa avó costumava contar.
ele disse, a voz ecoando suavemente. Era sobre um homem que teve a chance de se encontrar com seu passado e mudar o rumo da sua vida. Ele aprendeu que, embora não pudéssemos mudar o que já havia acontecido, sempre podemos escolher como viver no presente. Ana inclinou a cabeça, claramente intrigada. E o que aconteceu com esse homem? Ricardo sorriu, sentindo uma faísca no coração. Ele se encontrou com várias pessoas que havia machucado ao longo de sua vida. No começo, o encontro era doloroso, mas logo ele descobriu que, ao pedir perdão, estava libertando não só os outros, mas a si mesmo. Ele ficou mais feliz depois? Ana perguntou, os olhos grandes e cheios de esperança. Muito mais. Ele percebeu que o amor e o perdão são mais poderosos do que qualquer mágoa que carregamos, respondeu Ricardo, sentindo a intensidade do momento. Era como se ele estivesse revelando um tesouro escondido. E talvez, Ana, seja isso que eu queria dizer à sua avó. Não só que a amo, mas que eu lhe perdoei por ir embora sem me deixar me despedir. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Ana. Você a perdoou, pai? Sim, eu quero acreditar que a perdoei. A culpa é um peso imenso e às vezes carregamos essa carga sem perceber que podemos deixá-la ir. A curiosidade de Ana parecia crescer. E se eu quisesse fazer o mesmo, perdoar alguém que eu machuquei? Perdão é uma escolha bonita, Ana. É um ato de amor, mas também exige coragem. Às vezes pode parecer mais fácil ficar preso à raiva ou ao medo, mas o perdão nos liberta, ele falou, passo a passo, como se construísse uma ponte que unia suas almas. Ana baixou o olhar, profunda em seus pensamentos. Eu quero tentar, eu quero ser capaz de perdoar também. E aquelas palavras ressoaram no coração de Ricardo. Ele olhou direto nos olhos da filha, sentindo uma conexão renovada, um laço que parecia mais forte do que qualquer dor do passado. Você já começou, filha. Estar disposta a perdoar é o primeiro passo. Basta lembrar que todos são humanos e todos erram. O tempo parecia ter parado de novo, mas agora era um silêncio confortável, repleto de entendimento e compaixão. Por um instante, tudo parecia um sonho de superação, de cura. Até que Ana, com um brilho travesso nos olhos, quebrou o encanto com uma pergunta abrupta. E o que aconteceria se você pudesse abrir aquele congelador, como na história que você me contou? O pensamento a pegou de surpresa e Ricardo riu, confuso e encantado ao mesmo tempo. Congelador? O que você quer dizer? Você sabe, aquele que guarda o que ficou para trás. Se pudéssemos abrir e ver o que se esconde lá, o que acharíamos? Parece que a sua avó não é a única com segredos. Ricardo sentiu uma pequena batida no coração. As palavras da filha abriram uma nova porta de reflexão, e ele se lembrou de momentos que havia guardado, trancados a 7 chaves. O que haveria ali? O que mais ele poderia se permitir explorar e partilhar com Ana? A sala estava cheia de possibilidades e segredos, e ele sabia que precisava encontrar uma maneira de abrir aquele congelador. Mas o que ele revelaria a seguir? Que lembranças e histórias ainda estavam adormecidas em sua mente? Um novo caminho se estendia diante deles, e apesar das incertezas, Ricardo sentiu um brilho de esperança e coragem. Era a hora de enfrentar o que estava congelado, por amor à sua filha e à memória da avó. Ricardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que dançavam em sua mente como folhas ao vento. A curiosidade de Ana acendeu uma luz que ele não sabia que precisava. Abrir o congelador de suas memórias parecia assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Você realmente achou que eu tinha segredos, não é? Ele disse sorrindo para quebrar o clima tenso. A vida não é só sobre guardar lembranças. Às vezes, é necessário revisitar velhos caminhos. Ana sentiu, seus olhos brilhando na expectativa de descobrir algo novo. Ela estava pronta, mesmo que a ideia de abrir aquele congelador a deixasse nervosa. Vamos lá então, ele disse, encorajando a si mesmo mais do que a ela. O que você acha que poderia estar lá dentro? Talvez fotos, Ana respondeu animadamente. Ou cartas, ou até mesmo histórias que você nunca contou.
Ricardo riu, imaginando que o que estava guardado ali poderia ser mais complicado do que isso. O congelador era uma metáfora poderosa para tudo o que ele acumulou. Os momentos bons e ruins, os sorrisos e as lágrimas, os amores e as dores. Havia uma beleza crua naquele caos. Certo, ele começou, decidindo que era hora de abrir a porta do seu congelador emocional. Vou te contar sobre a primeira vez que me apaixonei. Ana se inclinou, toda a atenção voltada para ele. A lembrança chegou como um filme antigo projetado em sua mente, colorido e vivido. Era uma garota chamada Luísa. Eu tinha sua idade e a amava com todo o meu coração. Ele se perdeu nas lembranças, revivendo tardes ensolaradas em que corriam de bicicleta pelo parque, riam até a barriga doer e trocavam promessas de amizade eterna. Mas a história não terminaria nessa alegria. Mas então, um dia, algo aconteceu. Ele hesitou. Eu a magoei, Ana, e não sabia como pedir desculpas. Simplesmente deixei que o medo falasse mais alto. E por causa disso, perdi a oportunidade de consertar as coisas. O olhar de Ana se suavizou, percebendo o peso daquela confissão. E como você se sente sobre isso agora? Ele pensou, coração pesado. Eu sinto saudade, mas também entendi que a vida continua. Como na história que contou, aprendi que perdão é um presente que damos a nós mesmos. Recentemente, passei a entender que precisava também me perdoar. E você fez isso? Perguntou Ana, um pouco hesitante. Eu estou tentando, todos os dias. E que para isso, eu preciso compartilhar. Algumas lembranças precisam ser trazidas à luz para que possamos seguir em frente. O som de um relógio na sala preenchia o espaço, marcando o tempo em uma dança silenciosa de introspecção. Ricardo percebia que cada palavra que se desdobrava era como uma chave girando em uma fechadura. A sensação de estar livre do peso da culpa era palpável. Ana fez uma pausa e, com um olhar determinado, perguntou: "Você acha que se eu abrir o meu próprio congelador, eu também poderia encontrar algo que me ajude a me perdoar?" "Com certeza. O importante é que você esteja disposta a encarar o que está lá dentro", respondeu Ricardo, admirando a força da filha. Ela inspirou profundamente, como se estivesse se preparando para uma grande aventura. "Então, vamos abrir nosso congelador juntos", disse com um sorriso decidido. Ricardo sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. O que mais poderia existir ali? Que segredos aguardavam ser revelados na jornada de Ana? A possibilidade de novas histórias e curas pairava no ar, e a cada segundo a sala se tornava um verdadeiro santuário de luz e amor. "Você está pronta, filha?" ele perguntou, o coração palpitando de expectativa. "Estou mais do que pronta", disse Ana, conosco na mesma sintonia. E naquele momento ele soube que não importava o que encontrariam. O simples ato de abrir as portas do passado soava como um novo começo. Mas o que realmente iria surgir? Ana se aproximou do velho armário, que parecia carregar anos de histórias por trás de suas portas. O brilho em seus olhos misturava expectativa e ansiedade. Ricardo a observava, seu coração acelerando à medida que ela tomava cada passo. O ambiente estava carregado de emoções, e ele tornou-se um espectador de uma cena que parecia ter sido ensaiada por muito tempo. "Você acha que deve ser isso mesmo?" Ana questionou, hesitando um pouco. "E se o que tiver lá dentro for muito triste?" "Pode ser", admitiu Ricardo, encorajando-a. "Mas, muitas vezes, as coisas que mais nos assustam são as que mais precisamos enfrentar. O que importa é que estamos juntos, você não está sozinha." Ela respirou fundo, tomou coragem e puxou a porta do armário. O som da madeira rangendo ecoou como um sinal de que o tempo estava prestes a mudar. E lá estava, o congelador emocional de Ricardo, repleto de fotografias, cartas e objetos de um passado distante que se tornou uma parte dele. Ana passou o olhar pela coleção. Uma foto em especial chamou sua atenção. Era uma imagem desgastada do próprio Ricardo em sua adolescência, ao lado de Luísa, a garota que ele havia mencionado. Eles pareciam tão felizes, como se o mundo nada mais fosse além daquele instante.
Papai, quem é ela? Ana indagou, segurando a foto com as pontas dos dedos como se tocasse um tesouro sagrado. O sorriso de Ricardo se apagou por um instante. Essa é Luísa. Ela era muito especial para mim, ele respondeu, a saudade dançando de... Nós fomos amigos de verdade. Ana olhou para o pai, percebendo a profundidade do sentimento que ele ainda nutria. Você a ama até hoje? A pergunta a atingiu como uma flecha. Ricardo pensou em como o amor pode mudar de forma e intensidade com o passar dos anos. Eu amei. E aprendi que existem amores que, mesmo que não sejam românticos, marcam nossas vidas. Ana voltou a olhar o conjunto de objetos no armário, interessada. Tem mais coisas aqui, certo? Mais segredos? Sim, algumas coisas que talvez sejam difíceis de lidar, admitiu. Cada item aqui carrega uma história. Algumas felizes, outras não tanto. E se encontrarmos algo triste? Ana perguntou, um leve tremor na voz. Então, vamos lidar com isso juntas. O que importa é que cada lembrança, mesmo as dolorosas, tem algo a nos ensinar. E sempre temos a chance de transformar dor em aprendizado, Ricardo disse, achando força nas próprias palavras. Ana mordeu o lábio pensativa. A ideia de lidar com a tristeza em vez de evitá-la parecia ser um grande passo. Ela começou a puxar outros objetos do congelador. Uma carta amarelada, uma medalha de campeonato de futebol, um desenho que ele decidiu guardar. A carta parece importante, sugeriu Ana, enquanto Ricardo observava com cuidado. Ele percebeu que, naquele momento, Ana estava não apenas explorando seu passado, ela estava também descobrindo as raízes de sua própria história. Essa carta é de um amigo que perdi. Ele me ajudou a atravessar momentos difíceis. Ricardo explicou, abrindo a correspondência lentamente. Ele acreditava em mim, mesmo quando eu mesmo não acreditava. Ana o olhou com atenção, as palavras do pai sussurrando conforto em meio à carga emocional. E você ainda acredita, pai? Os olhos de Ricardo brilharam, cheios de emoção. Sim, eu acredito, e estou aprendendo a acreditar em tudo de novo. O clima na sala mudava. As lágrimas se acumulavam nos olhos de Ricardo enquanto a compreensão do amor e da dor se misturava. A conexão entre pai e filha se tornava ainda mais forte, preenchida pela coragem de enfrentar o que estavam descobrindo. Mas nem tudo estava resolvido ainda. Ao fundo, um objeto curioso despertou a atenção de Ana. Ele estava escondido como um segredo esperando para ser descoberto. O que poderia ser? O que mais estava por vir em sua jornada juntos? Ana se aproximou do objeto que estava escondido. Era uma caixa, envolta em poeira, as bordas gastas marcando o tempo que havia passado desde a última vez que alguém a tocou. O coração de Ricardo disparou. O que poderia estar dentro dela? Ele tinha certeza de que não estava pronto para mais revelações, mas ao mesmo tempo queria que Ana descobrisse. Pai, o que é isso? Perguntou Ana, deslizando os dedos pela caixa. Eu não me lembro exatamente. Pode ser algo que deixei aqui por muito tempo, Ricardo respondeu, com a voz ligeiramente trêmula. Ana respirou fundo, decidindo abrir a caixa. Assim que a tampa se soltou, um cheiro de papel envelhecido invadiu suas narinas. Dentro havia cartas, objetos pequenos e, para surpresa de ambos, um diário encadernado em couro, que parecia ter sido escrito por um adolescente cheio de sonhos e inseguranças. Parece que alguém tinha muitas coisas para contar, Ana comentou, já envolvendo uma das cartas em suas mãos. Ricardo hesitou, a memória o envolvendo como um manto pesado. Era meu diário. Eu escrevia muito na época de escola. Um jeito de desabafar, sabe? Eu guardava todos os meus segredos ali. Ana abriu o diário com uma expressão de fascinação. Posso ler um pouco? Claro, mas tenha cuidado. É uma parte muito pessoal da minha história. Ricardo respondeu, observando enquanto a filha folheava as páginas amareladas. Essa aqui fala sobre Luísa, Ana exclamou. A animação em sua voz contrastando com a seriedade que pairava sobre o pai. Você a mencionou várias vezes. O que ela significava para você? Ricardo sorriu levemente, lembrando das tardes passadas com Luísa. Ela era meu porto seguro. Sempre que eu estava triste, ela sabia como me fazer rir.
Ana leu em voz alta uma passagem do diário onde Ricardo descrevia um momento divertido que passou com Luísa. Era evidente o quanto ele prezava aqueles instantes simples que, embora passados, tinham um impacto duradouro em sua vida. Mas então, enquanto continuava a leitura, o tom mudou. Uma parte do diário falava sobre a perda, o que parecia ter sido a fase mais dolorosa da vida de Ricardo, marcada pela separação de Luísa e a mudança que isso trouxe. Essa parte é muito triste, Ana comentou, a compaixão transparecendo em seu olhar. Papai, como você lidou com isso? Ele respirou fundo, sentindo o peso da nostálgica tristeza. Foi difícil. Eu não sabia como lidar com a dor, mas aprendi que, em cada fim, podemos encontrar um novo começo. Luísa me ensinou que a vida é feita de ciclos. Ana olhou para ele. A expressão dela uma mistura de tristeza e compreensão. Então, o que você aprendeu com todo esse sofrimento? Que as experiências difíceis nos moldam, nos ensinam como amar melhor, nos tornam mais fortes. Ele respondeu, a voz embargada pela emoção, e que mesmo quando parece que tudo está perdido, sempre há uma luz no fim do túnel. Ela parou, refletindo sobre as palavras do pai, o entendimento de que a dor é parte da vida e que mesmo a perda pode gerar aprendizado, começava a fazer sentido para Ana. Nesse momento, uma pergunta surgiu em sua mente. E se eu perder alguém que amo? Ricardo engoliu em seco. A resposta não era fácil. Isso pode acontecer, minha filha. Mas o importante é que o amor que sentimos nunca desaparece. Ele vive dentro de nós e nas memórias que criamos. Enquanto conversavam, Ana percebeu que mesmo em momentos de dor, a vida sempre tinha algo incrível para oferecer. Mas a curiosidade sobre o que mais estava na caixa a consumia. O que mais Ricardo escondera em seu passado? Desejando saber se havia mais objetos que pudessem desvendar segredos e histórias, ela perguntou, tem outras coisas aqui que você gostaria de mostrar? Ricardo hesitou. Algo na expressão dele indicava que ainda havia mais do que ele jamais mencionara. O que mais eles poderiam encontrar juntos? Ricardo pousou a mão na caixa, seu olhar fixo nos objetos que pareciam contar uma história esquecida. Ele sentia um nó na garganta, o medo misturado à expectativa. Sim, há outras coisas, respondeu, com a voz agora um pouco mais firme. Talvez seja melhor se você esteja preparada para o que vem a seguir. Ana acenou com a cabeça, um misto de determinação e dúvida estampado em seu rosto. Algo profundo acontecia ali, uma conexão que ia muito além das palavras. Ela pegou um pequeno envelope que estava na caixa, seu papel amarrotado e desbotado pelo tempo. O que tem nesse? Você escreveu para alguém? Perguntou, levantando as sobrancelhas. Ricardo hesitou. Era uma carta, para Luísa. Um silêncio pesado pairou entre eles. Ana, sem saber como reagir, olhou para o pai, que parecia perder-se em lembranças. Naquela época, eu me sentia tão confuso, queria dizer tantas coisas, mas a vida seguiu seu rumo e tudo que restou foram palavras não ditas. Você nunca a enviou? Ana perguntou, com um tom de curiosidade que refletia a ansiedade da descoberta. Não, eu tinha medo da resposta. Medo de que ela não sentisse o mesmo ou de que tudo que construímos tivesse sido em vão, Ricardo murmurou, seu olhar distante. Ana, percebendo a fragilidade daquele momento, decidiu abrir o envelope. Dentro havia um papel amarelado e cheio de rasuras. Ela começou a ler em voz alta. Luísa, às vezes me sinto perdido. As palavras fogem de mim quando estou perto de você. Sua voz vacilou ao ler, mas ela continuou. O que estava naquelas linhas era leveza, carinho e inocência, mas também um profundo anseio que poderia ter mudado o destino de 2 vidas. Ricardo estava imóvel, seu coração batendo forte. Ele não sabia se queria ouvir o que estava sendo lido ou permanecer preso nas suas memórias. Cada palavra parecia reabrir uma ferida que nunca sarou. Papai, você se arrepende de não ter enviado? Ana perguntou, colocando a carta de lado. Seu olhar era puro, uma mistura de preocupação e amor. Às vezes, ele respondeu, os olhos brilhando com uma emoção reprimida. Mas eu também entendi que cada escolha que fazemos nos traz até onde estamos hoje. E no fundo, isso também é bonito. Ana olhou para a caixa novamente, um brilho de curiosidade em seu olhar. E se você pudesse falar com ela agora, o que diria? Ricardo respirou fundo.
Eu diria que a amei e que mesmo que tenhamos seguido caminhos diferentes, sempre guardarei um pedaço dela no meu coração. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de perguntas não formuladas e sonhos perdidos. Mas havia algo a mais na caixa que ainda precisava ser descoberto. Ana, decidida, retirou um pequeno objeto coberto por um pano. Com cuidado, desdobrou-o, revelando um colar de pérolas. "Isso era dela?" perguntou, a voz tremendo um pouco. Ricardo assentiu, os olhos marejados. "Era um presente que eu dei a ela. Eu sempre achei que ela era como uma pérola, rara e preciosa." Ana observou o colar, admirando sua beleza enquanto vinha à mente a imagem de Luísa. "Você nunca parou de amá-la, não é?" "Amor não é algo que se apaga, Ana," ele respondeu suavemente. "Ele apenas se transforma." Ana segurou o colar com delicadeza, sentindo o peso da história que carregava em suas mãos. E então, enquanto olhava para o pai, uma nova pergunta brotou. "E se eu encontrar Luísa um dia, você gostaria de conversar com ela?" A pergunta pairou no ar, deixando um misto de ansiedade e esperança em seus corações. O que mais eles estavam prestes a descobrir juntos? Uma nova jornada começava, e a caixa ainda guardava seus segredos, prontos para serem revelados. Ricardo olhou para Ana, o coração acelerado. O que ela havia proposto era mais do que simples curiosidade. Era um convite para reviver memórias antigas que nunca se apagaram completamente. Ele se lembrou do quanto Luísa havia significado para ele e de como a ideia de reencontrá-la poderia ser dolorosa e ao mesmo tempo reconfortante. "Se um dia você encontrar Luísa", Ricardo começou, hesitando para escolher as palavras certas. "Eu espero que você a olhe como uma amiga que teve um papel importante na minha vida. Quero que saiba que, independentemente do que aconteceu, eu guardo as lembranças dela com carinho." Ana sorriu, seu olhar intenso refletindo a compreensão que ela já havia alcançado através das conversas. "Acho que ela seria grata por tudo que você ensinou a mim. Você é um pai incrível, pai, e tenho certeza de que você também foi um garoto incrível." As palavras de Ana tocaram Ricardo profundamente. Ele estava começando a perceber o impacto de seus atos e seus sentimentos não apenas em sua vida, mas na vida da filha. Cada história, cada segredo liberado era uma forma de cura não apenas para ele, mas também para Ana. "Sim", ele respondeu, com a voz embargada. "Histórias são caminhos que percorremos e sempre podemos aprender com elas. E é isso que estamos fazendo juntos agora, transformando o que foi doloroso em amor e aprendizado." Ana olhou para o diário e as cartas espalhadas pela mesa, percebendo que cada item era uma ponte que ligava o passado ao presente e ao futuro. "Vamos escrever nossas próprias histórias também, pai." A ideia a animava e Ricardo vislumbrou uma nova possibilidade. "Sim, vamos fazer isso juntos. Podemos construir um livro com nossas memórias e lições e, quem sabe, futuramente, ajudar outras pessoas a entenderem suas próprias histórias." A empolgação de Ana era contagiante e, enquanto discutiam, Ricardo não pôde deixar de sentir que estavam criando um legado. Um legado que reuniria não apenas suas experiências, mas também as delas, formadas em uma nova geração. Após mais algumas horas conversando e refletindo, sentindo o peso de um passado que os unia ainda mais, Ana ficou em silêncio, olhando pensativa para o colar de pérolas. "Você guarda algo do coração da mamãe também?" Ricardo sorriu, lembrando-se da esposa, a mãe de Ana, que havia partido há alguns anos. "Muitas coisas. A vida nos ensina a valorizar tanto as memórias quanto os laços que criamos. Uma dessas lembranças é a nossa casa. Por muito tempo me senti perdido sem ela, mas agora percebo que ela também vive no nosso amor, na nossa construção diária." Ana se virou, agora profunda em pensamentos. "Então, temos que mostrar que as histórias que contamos nunca estão realmente perdidas. Elas nos moldam e nos ajudam a seguir em frente." "Exatamente!" ele exclamou, abraçando a ideia que agora ecoava entre eles. "E cada um de nós tem seus próprios congeladores, cheios de segredos e histórias a serem contadas."
Ricardo sentiu uma onda de gratidão por aquele momento, enquanto o calor da conexão entre pai e filha enchia a sala de alegria e esperança. Juntos, estavam se libertando das correntes do passado, criando um novo futuro. Ao final da noite, quando a conversa chegou ao fim, o silêncio estava repleto de compreensão e paz. Ambos estavam cientes de que ainda haveriam muitos desafios pela frente, mas agora era a hora de encarar cada um deles de mãos dadas. Ana, num momento de claros olhares e sorrisos, levantou-se e puxou o colar de pérolas em direção ao pai. Vamos usar isso como um amuleto para as histórias que ainda vamos contar. Ricardo deu um passo à frente e prendeu o colar ao pescoço da filha, sentindo como se simbolicamente ela estivesse usando a força e o amor de sua avó. Pronto, agora temos um ciclo completo, um elo entre passado, presente e futuro. Os dois sorriram, compreendendo que o que havia sido guardado no congelador agora se havia transformado em uma fonte de sabedoria, amor e cura. Era um novo início, um projeto que não era só sobre memórias, mas sobre como continuar escrevendo suas histórias. Ricardo olhou para Ana, grato por toda a coragem que ela havia mostrado. Um misto de alívio e felicidade o preencheu quando ele percebeu que, com sua filha ao seu lado, estava finalmente pronto para abrir as portas de qualquer congelador que ainda estivesse trancado dentro de si. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, os dois riram, sonharam e começaram a planejar o que viria em seguida. Sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa e que a vida, cheia de altos e baixos, sempre trazia novas oportunidades de crescer e amar. Essa é a nossa história e ela está apenas começando, Ricardo disse, com um sorriso radiante. E naquele momento, pai e filha descobriram que não havia outro tesouro mais precioso do que a coragem de se abrir, a força do amor familiar e o poder de construir um futuro juntos. E assim, enquanto a noite caía, ambos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viessem. Que sempre teriam um ao outro para compartilhar as memórias, os risos e os aprendizados que a vida ainda tinha a oferecer. Agora, se você chegou até aqui, é sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens transformadoras. Comente suas reações e teorias sobre o final incrível desta história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e ajudar seu canal favorito a crescer. Vamos juntos nessa jornada!